Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai comentar mais uma fala golpista de um bolsominion, né? Dessa vez um primeiro sargento que está conectado com o gabinete de segurança da presidência, quer dizer, um militar da ativa que, enfim, que disse um monte de barbaridades aí ontem, fez um vídeo, inclusive, que está circulando aí na internet, né? Viralizou o vídeo dele. E os órgãos de imprensa estão comentando também a fala dele, uma fala golpista, violenta, e é um sujeito ligado ao governo, quer dizer, alguma providência tem que ser tomada em relação a esse sujeito. É mais um golpista bolsominion, né, dando as caras, saindo do esgoto e perturbando, né, a vida do país, né, e se colocando como alguém que está defendendo a pátria, quer dizer, essa coisa absurda que a gente está vendo, essa distorção de valores inacreditável que a gente tem visto nos últimos anos no Brasil, né? Então vamos comentar a fala dele para depois fazer outras ponderações aqui a respeito desse caso, tá? Então o nome dele, o nome do sujeito já está aí circulando também. O nome dele é Ronaldo Ribeiro Travassos. Ele é primeiro sargento militar da Marinha e é ligado ao GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Ele é um sujeito ligado ao tal general Heleno, né, que é um dos golpistas também do governo Bolsonaro. É um sujeito que fica o tempo todo... Apareceu outro dia ali dando uma mensagem, né, fazendo uma mensagem de estímulo a esses golpistas que estão nas portas dos quartéis aí pedindo golpe militar. E, enfim, querendo que isso se sustente, né? Inclusive o STF, alguma coisa tem que ser feita para parar essa gente, né? Enfim, para alguma providência tem que ser tomada para que eles sejam punidos, para que isso realmente termine, porque senão, né, cada vez que um retardado desse grava um vídeo dizendo não, tem que ter golpe e tudo mais, não sei o que, ninguém faz nada, isso vai ampliando, né? Daqui a pouco aparecem mais imbecis querendo também aparecer e fazendo esse tipo de manifestação golpista e absurda e criminosa, né? Então vamos comentar o que esse sujeito disse, né? Ele gravou um vídeo rapidinho assim, uma manifestação no dia do primeiro jogo do Brasil na Copa, né, contra a Sérvia, e ele disse o seguinte, tá aqui. Ele pega, né, ele está segurando a própria câmera e está dizendo: está lotado, hoje é o dia 24 de novembro de 2022, horário do Jogo do Brasil, mas o povo não quer saber de Jogo do Brasil, o povo está aqui lutando pelo Brasil. E aí ele diz o seguinte: agora eu tenho certeza que o ladrão não sobe a rampa. Não sobe a rampa, evidentemente, é o Lula, né, que vai ser empossado presidente. Inclusive o Bolsonaro já deu entrevista dizendo que não quer passar faixa, o Mourão também não quer, quer dizer, é um governo de crianças, né? São um governo de infantiloides, melhor dizendo, porque as crianças, coitadas, né, não tem culpa disso. É um governo de infantiloides, gente assim que não tem o menor respeito pelo processo democrático e são ressentidos, né, ao ponto de não querer nem passar a faixa de presidente. Quer dizer, a gente repete sempre o que o Barroso já disse, né? Perdeu, mané. É isso aí, não tem jeito, entendeu? Tenta daqui a 4 anos de novo para vocês, se vocês ganharem daqui a 4 anos, vocês voltam a destruir o país. Agora a gente vai tentar consertar, né? E aí ele continua, né, o tal Ronaldo Ribeiro. Aí ele começa a ofender outras pessoas, como diz: se o seu filho virar um boiola ou a sua filha um sapatão esquerdista, não reclame da sua vida. Essas mesmas pessoas são aquelas que estão aí na rua gritando por liberdade. E não é novidade isso, né? Essa conexão entre liberdade e ditadura é muito comum na direita brasileira, né? A direita brasileira sempre confunde liberdade com ditadura. O comportamento essas pessoas que ficam defendendo liberdade, daqui a pouco eles estão defendendo também ditadura militar, né? Isso é a direita brasileira de maneira geral, mesmo aqueles que são, né, cínicos e que fingem que não, né? Não, eu só sou neoliberal, né? Conversa fiada. Você começa, né, a fazer falar, daqui a pouco aparece essas manifestações, né, ditatoriais. E aí, quer dizer, ou seja, né, querendo, né, encher o saco dos outros, perturbar a vida dos outros, comentar a vida dos outros ali nos aspectos privados, que isso é problema de cada um, né? Mais uma estupidez bolsonarista e ao mesmo tempo dessa direita tosca que a gente tem no Brasil. E ele continua e ele termina com aquela frasezinha, né,
né, enfim, tosca também, que o Bolsonaro enfim, já tornou famosa, né? Que é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Né? E a gente também vai comentar um pouco isso aqui, tá? E aí vale dizer o seguinte, né? Esse GSI, né, que é o Gabinete de Segurança Institucional, fez uma nota dizendo que os comentários proferidos por qualquer pessoa que está conectada com eles são de inteira responsabilidade da própria pessoa e não deles. E que eles não autorizaram nenhum tipo de participação de nenhum integrante, muito menos desse tal Ronaldo, desse golpista bolsominion, nas manifestações, nos atos antidemocráticos que estão rolando por aí, né, nas portas de quartéis, enfim, em alguns lugares públicos que eles insistem em continuar, né? Inclusive tá rolando uma foto também dele com o advogado Frederico Assef, que é o advogado do Bozo, né, do Bolsonaro, da família Bolsonaro. Então é um sujeito conectado diretamente ali com a turminha do Bolsonaro, mais um golpista dessa trupe que está aí, né, atrapalhando a democracia, a vida no Brasil a funcionar. E aí uma matéria da revista Fórum, tá, disse o seguinte, que ele foi flagrado, olha só isso, ele foi flagrado em áudios e vídeos encaminhados a grupos de mensagens. E ele defendeu o assassinato de apoiadores do presidente eleito, do Lula, né? Além de declarar que o Lula não tomará posse em 1º de janeiro de 2023. Isso é o que diz a revista Fórum. Ou seja, né, as autoridades têm que fazer alguma coisa com esse sujeito, né? Porque ele não satisfeito em ofender pessoas, não satisfeito em criticar ali, né, enfim, em estimular um ato golpista, participar de um ato democrático, ele ameaçou a posse do Lula, disse ali, ó, o Lula não tomará posse, é o que ele diz ali, né? E, quer dizer, quem esse retardado acha que é para poder dizer uma bosta dessa e ficar impune, né? Um sujeito que está ligado ali, porque ele é um bosta, mas ele está ligado à presidência da República, ao GSI, que é o Gabinete de Segurança, quer dizer, alguma coisa tem que ser feita com esse cara para ele poder parar de latir besteira. E ao mesmo tempo ele ainda ameaça de morte, né, os petistas e as pessoas que votaram no Lula. Quer dizer, é um verme criminoso. Alguma coisa tem que ser feita com essa gente para eles entenderem assim, que a gente não vive num zoológico, a gente vive num país, ainda que exista muito animal pela rua aí, né, e também em outros lugares, mas eles têm que compreender isso de alguma maneira. E infelizmente tem gente que só entende assim, né, só entende a força, né? Com a justiça, com algum tipo de, né, enfim, de medida mais drástica, né, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal. E aí a gente continua citando, né, a matéria da revista Fórum. Eles dizem, o general Brandão, aí isso é uma fala dele, né, numa dessas mensagens que foram, né, captadas ali pela reportagem. Ele diz, o general Brandão me perguntou lá no gabinete, Marujo, o que você acha? Aí eu respondi, acho não, tenho certeza, o ladrão não vai subir a rampa. Por que você diz isso? O outro, né? O outro devolve, ele diz, porque eu confio no povo que está lá no QG, o quartel-general, né? Em todos os quartéis Brasil afora, confio nos caminhoneiros, nos índios. E aí olha só a frase final dele, se as Forças Armadas não fizerem nada, nós vamos fazer. Se as Forças Armadas não fizerem nada, nós vamos fazer. E ele completa dizendo, a guerra civil vai rolar. E aí continua, olha, a guerra civil vai rolar, né? Olha só a mensagem do idiota. E ele ainda diz, quem faz o L é terrorista, tem que morrer mesmo, ou mudar ou morrer. Quer dizer, um bandido. Você é um bandido. O nome dele, vamos repetir aqui, o nome dele é Ronaldo Ribeiro Travassos. E ele finaliza dizendo, né, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e ameaça pessoas de morte. Eu já fiz vídeos aqui falando sobre essa questão de religião, né? Vale inclusive citar de novo aqui, porque eu deixei separado para citar para vocês. A gente sempre faz um diálogo com os livros aqui no canal, né? E tá aqui esse livro Perseguições Religiosas, do James Holt, tá? É uma história do fanatismo dos crimes religiosos. Esse livro aqui é bastante interessante para a gente entender uma faceta do bolsonarismo, que é a faceta do fanatismo. Porque o fanatismo leva exatamente a isso, a ameaçar outras pessoas, a querer matar pessoas que são opositores.
É um pensamento radical, um pensamento extremista, violento, sem nenhum tipo de conexão com diálogo, né? Nenhum tipo de conexão com respeito ao outro, né? Eles não têm nenhum tipo de capacidade de respeitar o outro sem justiça. Então tem que meter justiça no rabo deles, para eles aprenderem a não ficar ameaçando as pessoas, não ficar se metendo na vida dos outros, como ele fez na fala dele também, querer atacar a vida privada dos outros, né? E ao mesmo tempo ameaçar os petistas de morte e tal, e ameaçar inclusive a posse do Lula, né? Então, assim, quanto mais rápido essas pessoas vão sendo contrapostas pela justiça, menos há o risco de outros retardados, né, se sentirem aptos, né, se sentirem ali estimulados a produzirem esse tipo de aberração, né, de bizarrice, de ficar ameaçando o presidente, de ficar ameaçando o processo. Então, enfim, voltando aqui, né, essa questão do Deus acima de todos, né, é muito interessante dar uma olhada na história, né, dos crimes religiosos, do fanatismo religioso, que a gente está vivendo no Brasil de agora, um episódio de fanatismo, efetivamente. Tá? E aí a gente volta a fala dele aqui para comentar outros detalhes, que é importante também, né, e fazer um diálogo aqui também com os livros. Né? Ele fala da guerra civil, quer dizer, né? e ameaça, diz assim, se as forças armadas não fizerem nada, nós vamos fazer, quer dizer, né? Além de pedir golpe militar, ele ainda diz, se eles não fizerem, nós vamos fazer, quer dizer, ele se acha apto a fazer alguma coisa, né, no sentido de um golpe, no sentido de destituir o presidente eleito pelo voto, né? E aí, nesse particular, a gente só pode mostrar para um idiota desse a Constituição, né? A Constituição, o STF, as instituições têm que fazer valer, né, o seu poder para que esse sujeito pague pelo que ele está falando. Ele está ameaçando pessoas de morte, está ameaçando a posse do presidente. Quer dizer, na verdade é um bosta. Né? No fundo é isso, é um bosta. É um bosta gravando um videozinho, uma manifestação golpista e querendo ali, enfim, aparecer. No fundo é isso, né? E aparecer da pior maneira possível, porque também nada contra se ele quiser aparecer, mas ele tem que respeitar os outros, né? E é isso que ele não está fazendo, e também respeitar o processo democrático. Então ele cometeu vários crimes na fala dele, quer dizer, ele comete o crime de pedir ditadura militar, né? Ele comete o crime de dizer que vai ter uma guerra civil no país, né? Que eles vão fomentar uma guerra civil. Outras, né? Cadê? O que mais aqui na fala dele? Ele diz, né, ele ofende pessoas, né, ele pratica homofobia também no discurso dele. E uma outra coisa interessante também é que ele diz o seguinte, né, ele diz, agora eu tenho certeza que o ladrão não sobe a rampa. E aí vale citar para vocês o seguinte, uma reportagem, que eu vou deixar o link aqui para vocês, tá, na descrição do vídeo, que o STF já autorizou o Lula a processar qualquer um que chame ele de ladrão. Isso está num link aqui que eu vou deixar para vocês, que é uma reportagem da Tribuna da Imprensa do dia 7 de junho de 2021. Então o Lula já está autorizado pelo STF a processar qualquer pessoa que chame ele de ladrão por difamação, porque o processo foi anulado. O grande bandido dessa história toda é o juiz Moro, e a gente desde o início está denunciando isso, né? Antes mesmo de ter o canal no YouTube, eu já denunciava isso para os meus amigos, para as pessoas próximas aqui, para os meus ex-alunos que eu encontro, eu converso também. Quer dizer, né, o processo todo, desde o início, foi um golpe. Hoje está muito claro isso, os processos foram anulados e tem gente que continua ofendendo o Lula, chamando ele de ladrão. Quer dizer, pessoas que não estudam, não entendem, né, não têm a capacidade de estudar de fato esse processo. Eu vou tentar fazer vídeos também no canal aqui sobre isso, tentando fazer um resumo desse processo desde as manifestações de 2013 para cá, né, passando pelo golpe e uma série de outras coisas que aconteceram, para poder tentar ir aclarando esse detalhe, né, essas questões importantes aí, que isso pode ajudar a minimizar essa ingenuidade que a gente continua vivendo de gente acreditando de fato que os grandes criminosos estão no PT. Muito pelo contrário, né, o PT passou anos investigando, permitindo as investigações no Brasil, e graças a isso é que foram presas várias pessoas, né? Então tem gente que tem gente que faz esses comentários hoje, não, porque, né, a prova de que o governo do PT foi ruim
é que muita gente foi presa. Eu sempre contraponho esse argumento com o seguinte argumento. Na verdade, o fato de muitas pessoas terem sido presas é justamente um lado bom do governo do PT. Por quê? Porque ele permitia investigação, porque ele investia em investigação, né, enfim, os órgãos, né, de transparência, de investigação eram estimulados, né, e graças a isso várias pessoas foram presas. Por quê? Porque assim, existe uma ideia ingênua, né, de que a corrupção pode acabar, e aí o idiota do Bolsonaro foi lá para o microfonezinho dizer: eu acabei com a corrupção no Brasil. Isso é um idiota e cínico ao mesmo tempo, né? Porque de fato ele acredita nisso, né? É uma coisa, né, surpreendente, mas ele acredita nisso. Não existe possibilidade de acabar com a corrupção, porque é assim que funciona, né? O ser humano está ali passando por um problema, né? Tem alguém que aceita ali, que oferece um dinheiro, o cara vai, aceita. O que tem que acontecer é um investimento nos mecanismos de investigação, porque aí vão aparecer os processos de corrupção. É sempre assim que funciona. E quem fez isso no Brasil foi o PT, foi o Lula, foi a Dilma, por isso que apareceu um monte de gente. Né? Não foi juiz Moro, o juiz Moro no fundo é um bandido. Né? Tá aí, a Vaza Jato prova isso ali, ele armando decisões com o procurador, quer dizer, né? Uma coisa absurda. Então, voltando aqui a essa fala golpista e patética e medíocre do tal Ronaldo Ribeiro Travassos, o STF já autorizou o Lula a processar quem chama ele de ladrão. Então ele pode perfeitamente agora processar esse Ronaldo Ribeiro Travassos, que está ali dizendo: o ladrão não vai subir a rampa, etc. e tal. É óbvio que, como todo bolsominion, ele vai mentir, né? Não está me referindo ao Lula, né? Mas está bem clara ali a fala dele, e ele tem que ser punido por isso, tá? E aí, para chegar aqui ao fim do vídeo, né, eu vou citar mais duas coisas que eu acho interessantes aqui de citar, que é uma fala, tá, da filósofa Denise Ferreira da Silva, que eu li na Folha de São Paulo, e ela diz o seguinte, ó. Ela diz: com Bolsonaro, a brasilidade virou virulenta. Nos últimos 4 anos, o governo se colocou na posição de defender a brasilidade de todo mundo. Né? De um lado está o Brasil, de outro o resto. Quer dizer, essa coisa do patriotismo tosco dos bolsominions, né? E do Bolsonaro. Eles ficaram com o monopólio da bandeira, do hino e da brasilidade. É o que chamo ela, né, de mobilização letal da identidade. Então, isso é uma questão interessante para a gente pensar, né, e continuar trabalhando isso, para poder desmistificar esse patriotismo corrosivo e tóxico dos bolsominions, que é desvinculado de qualquer projeto nacional. Eles não têm, pelo contrário, são neoliberais assumidos. Ou seja, eu digo que eu sou patriota, mas o meu projeto é para mim, e para investir, né, no lado individual das pessoas. Ou seja, né, patriota do Paraguai, evidentemente. Né? Porque, de fato, um projeto nacional de verdade você vê na esquerda, no Ciro e no Lula e no PSOL. É ali que você vê um projeto nacionalista, de fato, para o Brasil. E aí a gente finaliza aqui com mais três referências aqui, né, que eu acho interessante de citar para vocês, tá? Esse livro aqui, eu vou falar, na verdade, desse livro que eu estou citando aqui, mais pelo título, tá? Para fazer conexão com os assuntos que a gente está tratando. Esse livro de crônicas do Aldir Blanc, falecido Aldir Blanc, grande figura, Brasil passado a sujo. E aí o subtítulo está aqui, né? A trajetória de uma porrada de farsantes. O que a gente está vendo no Brasil dos últimos 7 anos, ou talvez 9 anos, né? Desde de 2013, é exatamente a trajetória de uma porrada de farsantes, que é essa direita brasileira que roubou o poder da Dilma, né, para poder estragar o país, estragar a economia do país, né? E mesmo antes, né, dentro do governo dela, com o tal Joaquim Levy, eles já estavam lá corroendo, né, Eduardo Cunha, Temer, enfim, uma porrada de farsantes, e o Bolsonaro é apenas mais um deles, né? E a gente está conseguindo se livrar dele agora, e está aí, mas esse tal de Ronaldo Ribeiro Travassos é outro farsantezinho que está nessa gangue que a gente está tendo que aturar no Brasil nos últimos anos, tá? E aí eu deixo também esse livro aqui, né, da editora Planeta, Por que nós brasileiros dizemos não à guerra?
É um livro muito interessante. Inclusive esse livro aqui, ele é do ano de 2003, né? Ou seja, ele tem quase 20 anos, né? Porque nós brasileiros dizemos não à guerra. Ele foi escrito por ocasião da Guerra do Iraque, né? Da Segunda Guerra do Iraque. Talvez a gente tenha que escrever um livro agora, né? Intitulando ele da seguinte forma: por que nós brasileiros estamos dizendo sim à guerra, né? Estamos dizendo sim à violência, e a resposta parece muito clara. A resposta está no bolsonarismo, né? Que a gente tem que continuar combatendo para se livrar disso de uma vez por todas, tá? E aí, só para finalizar aqui, né, em relação ainda a esse livro, ele tem textos do Frei Beto, textos da Ana Maria Machado, do Arthur da Pieve, do Inácio Cano, né? Várias figuras interessantes aqui do debate sobre violência, sobre segurança pública no Brasil, tá? Porque nós brasileiros dizemos não à guerra. E o último livro que eu deixo para vocês no vídeo de hoje, tá? Estamos finalizando aqui o vídeo, é esse livro aqui, que ele é do ano de 2013. Ele foi escrito no calor das manifestações. Eu vou falar mais desse livro também em próximos vídeos que eu fizer aqui sobre as manifestações, sobre esse saldo que a gente está tendo que fazer agora das manifestações. É o livro Cidades Rebeldes, tá? Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil, tá? Cidades Rebeldes. Esse livro, ele tem textos de várias figuras interessantes: David Harvey, tá? Mauro Luiz Iazzi, Lincoln Seco, Rui Braga, Leonardo Sakamoto, que escreve na mídia também aqui no Brasil, e um texto do Slavoj Žižek, né, filósofo esloveno, que é um dos filósofos mais proeminentes dos últimos anos. E por que eu estou citando esse livro? Porque a gente também tem que reescrever isso aqui de outra forma, né? Cidades Rebeldes, Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. Hoje a gente talvez tenha que escrever um livro chamado Cidades Conservadoras, né? E aí né? Enfim, a gente pode mudar aqui, né? Golpismo e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil no momento, né? Então, por quê? Porque a gente trocou, né, a rebeldia, que pedia um projeto de tarifa zero e tudo mais, por manifestações golpistas de volta da ditadura militar, enfim, né, a gente está vivendo um retrocesso no Brasil nos últimos anos, e a gente tem que combater isso criticamente, né, através do debate, né, do contraponto, da dialética aqui dessas questões, e também com a ajuda dos livros. Agora, vale dizer também que eu li uma notícia, né, outro dia, de que o governo Lula vai colocar na pauta a discussão do passe livre, tá, do transporte público gratuito e de qualidade para todo mundo. Então isso é interessante, é uma das coisas mais bonitas que o Lula está sugerindo, porque é uma forma muito rica de fazer, né, a dialética, né, dar a volta ali e a gente pegar de novo o tema que era de fato o início das manifestações, e colocar ele na pauta, porque, né, eu já falei isso num vídeo anterior aqui. Se você for bolsonarista, né, e você quer, de repente, entender e se perguntar se eu sou de fato um idiota útil do bolsonarismo ou não, basta você perguntar se o Bolsonaro apoiou em algum momento a pauta do passe livre, que foi a pauta que inaugurou as manifestações de 2013. Evidentemente que não, porque o que ele é um privatista, colocou o Paulo Guedes lá, que é um privatista maior ainda, né? Então o Bolsonaro não tem o menor compromisso com o serviço público, com o Estado, enfim, com nacionalismo nenhum. É um patriota do Paraguai. Assim como esse tal de Ronaldo, né, que é o Ronaldo Ribeiro Travassos, que é um golpista, violento, bandido, né, que ameaça pessoas de morte, que ameaçou inclusive a posse do Lula, né, disse que o Lula não vai tomar posse, e a gente tem que combater esse sujeito, o STF, né, as instituições jurídicas têm que tomar alguma providência para esse sujeito pagar pelo que ele falou em vídeo, né, ele diz isso em vídeo, né? Então a gente espera que isso aconteça, beleza, pessoal? Então é isso, finalizamos o vídeo de hoje, a gente se fala no próximo vídeo. Grande abraço, até lá e valeu!